conhecemos para que a gente não seja iludibriado pelo sistema. Né? Então esse tema aí, talvez, se alguém tiver curiosidade de assistir, né? A palestra toda desse café filosófico, você vai ter um certo tipo de conteúdo, né? Amplo, mas não esqueça que é um conteúdo muito voltado para a visão do sistema. Agora, por que a gente precisa conhecer um pouco sobre isso? Para que você saiba o que falar quando você for questionado sobre o assunto e sobre a sua própria fé. Eu achei um tema bem pesado, né? A costumização de Deus. E aí eu peguei logo o telefone e falei, peraí, deixa eu me lembrar aqui o que é costumização, né? Porque é muita informação e a gente não é um dicionário ambulante, né? A gente tenta guardar alguma coisa na mente, mas olha só o que significa. Costumização é o processo de adaptar produtos, serviços ou experiências de acordo com as preferências e necessidades individuais de um cliente. A customização é uma forma de personalização que permite que o consumidor tenha controle sobre os aspectos que desejam modificar ou ajustar o produto. Será que alguém consegue fazer com que Deus se encaixe na sua caixa? Veja que audácia, né, desse tema. É uma audácia, customizar Deus, tem personificar Deus. Isso é uma coisa muito séria, né? Mas eu não vou pregar sobre isso não. Mas eu achei muito interessante, porque as pessoas querem fazer de Deus todo tipo de coisa que elas acham que Deus é. Porque se você prestar atenção no início da fala da irmã ali, né? Ela disse assim, as pessoas nos apresentam Deus, mostram as formas dele, mostram o que ele age, mas como assim você pode me explicar sobre a existência dele ou o que ele pode fazer? Aí nessa incógnita entra as razões pelas quais os seres humanos começam a pensar sobre a seguinte pergunta: e Deus realmente existe? Aí começam os questionamentos que já vêm há muitos anos, né? Quem é Deus? De onde ele veio? Como é que eu posso crer em alguém que eu nunca vi? Né? Como é que eu posso acreditar num ser sobrenatural que não tem mão, que não tem pé? E aí a gente começa a ver já essa busca do homem para crer num Deus que é visível. E aí a gente vai vendo a saída lá do Egito, né? Quando Deus orienta Moisés a sair com o povo, depois chama Moisés para o monte para ter com Moisés e dar os seus ensinamentos, e o povo impaciente embaixo começa a acreditar que Moisés morreu e que Deus já também não está nem lá, porque Moisés está demorando demais para descer, então eles decidem fazer os seus próprios deuses, com suas joias, com suas riquezas, né? Então essa criação da mente humana a ter que servir um Deus visível já vem lá de trás, não só do povo, mas dos outros ídolos feitos nas outras nações. Mas aí você vê que quando se encaixa com uma palavra dessa aqui, é customizar Deus de fato, é personificar Deus ao que o seu bel prazer. O Deus que eu quiser ter, a forma que eu quiser que Deus seja, Deus será. Como se Deus fosse realmente um boneco de estimação que você pudesse movimentar como você quiser. Então a gente como igreja precisa estar muito atento a tudo que a gente ouve, cuidado com as informações que a gente escuta. Por isso que é tão importante a gente ter o crivo da palavra, ler a palavra, conhecer a palavra, entender dentro das suas possibilidades. Se tem dúvidas, procura quem pode nos orientar. E aquilo que a gente não sabe, irmão, só o Espírito Santo é quem vai nos explicar. Mas, no entanto, que a base seja a sua crença num só único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Isso nos é a base da nossa fé e crença para a eternidade. Então, a gente precisa realmente entender um pouco, né, desses assuntos que são complexos, mas não estão isentos para nós como cristãos, estão sempre presentes no nosso dia a dia, né? Então, muito interessante, irmão Denis, esse evento aí. Eu já ouvi falar muito desse café filosófico, mas nunca parei para assistir todos eles.
mas fiquei curiosa aí com essa história. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro, na carta do nosso irmão Paulo aos Romanos, capítulo 10. Se você puder ficar de pé, eu lhe agradeço. Romanos, capítulo 10, carta do apóstolo Paulo aos irmãos. Romanos, capítulo 10. Amém? Verso 15. Que diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés que anunciam coisas boas. Vamos repetir? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Agora abra o livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 52. Isaías, capítulo 52. Verso 7, que diz assim: que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Amém? Pode sentar e continue com a sua Bíblia aberta. Aleluia. Esse texto é um texto muito conhecido da gente, né? A gente já ouviu, já releu tantas vezes. Esse capítulo 10, quando Paulo ele escreve aos romanos, falando sobre o desejo que eles tinham em que os judeus não convertidos se rendessem ao Senhor. Tanto é que o capítulo 10, ele começa falando dos judeus que rejeitaram a justiça de Deus. Então, Paulo expressava em suas cartas o desejo que aquele povo, ele se rendesse ao Senhor. Que os romanos também compreendessem o propósito de Deus para a vida deles, para que eles caminhassem em uma vida reta, em uma vida que compreendesse a salvação e uma vida que andasse com o Salvador. E aí Paulo, nos versículos seguintes, ele começa a falar sobre aqueles que invocassem o nome do Senhor, eles obteriam a verdadeira salvação. Eles precisavam ter a sua vida centralizada na vontade de Deus, no ensino que Jesus havia deixado para que eles fossem conduzidos ao verdadeiro caminho do Senhor. E aí no versículo 14, no versículo 15, Paulo vai dizer assim: olha, mas eles rejeitaram essa salvação, mas então quem é que vai falar dessa salvação para eles se ninguém se dispor a pregar? Se ninguém se dispor a falar daquilo que eles receberam do Senhor para serem profetizados para aqueles que rejeitaram o Senhor. E aí quando ele começa no versículo 14 fazendo essa pergunta, ele diz: se não há quem pregue, se não há quem se dispõe. Eu escrevo essa carta falando que existem pessoas que não se dispõem. E aí ele vai fazer uma ressalva de um texto dito pelo profeta Isaías, que é justamente o que nós lemos. Isaías capítulo 52, verso 7, Paulo pega essa expressão profética que Isaías falou, porque foi uma palavra profética de Deus para o povo de Sião, mas ela é vista como uma mensagem também poética. Ela tem uma linguagem bela de se falar. Por quê? Porque a poesia de algo bom se torna consolidado, se torna algo agradável ao coração. Então Paulo ele vai dizer que faltava a essas pessoas que desejassem pregar essa mensagem, desejassem ser instrumentos de Deus para levar a salvação. E aí ele faz a
antigos não se anunciavam só coisas boas, sim ou não? Sim. Se anunciavam muitas má notícias. Se eu perguntar a você essa semana, quantas má notícias você recebeu? Chega, levantou os olhos, né? Quantas má notícias a gente não recebeu? Um monte. Se não direta, mas indiretamente. É só você ligar o jornal. É só você pegar o jornal lido, atualizado, que você vai começar a ver quantas má notícias. Nas famílias, nos casamentos, nas empresas, na sociedade. Quantas coisas ruins acontecendo sobre a terra. Mas apesar das má notícias e apesar dos dias ruins, nunca nos faltará uma boa notícia. Nunca nos faltará uma notícia que, em vez de só produzir morte, vai produzir vida. E qual é essa boa notícia? É aquela que Jesus deixou para nós. Glória a Deus. Porque ele, além de deixar a boa notícia, ele era a boa notícia para o mundo. Glória a Deus. E essa boa notícia chegou para nós. Essa boa notícia um dia nos resgatou do cativeiro da morte. Essa boa notícia nos livrou do inferno. Essa boa notícia nos livrou do cativeiro da vida. Essa boa notícia nos livrou das prisões do inimigo. E essa boa notícia fez você chegar até aqui. E essa boa notícia nos fará chegar até lá. Mas tem uma coisa: boa notícia deve ser espalhada. Porque fofoca se espalha rápido. Coisa ruim se espalha rápido. Mas boa notícia são poucas de se ouvir. Mas nós devemos ser os bons fofoqueiros de Deus. Diga assim ao seu irmão: nós devemos ser os bons fofoqueiros de Deus. Será que a gente está sendo esse bom fofoqueiro de Deus? Anunciando essa boa notícia, porque quando a gente recebe um presente, quando a gente recebe algo bom, o nosso desejo é sair contando para todo mundo, sim ou não? Sim. A gente quer que todo mundo saiba o que aconteceu conosco. A gente quer que Deus seja exaltado. Não é? Porém, irmãos, muito mais do que contar das coisas boas que chegam à sua vida, é contar das maravilhas que Deus já fez na sua vida. É contar das maravilhas dessa boa notícia de salvação. Então, quando Paulo, ele traz a ênfase de quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas, agora vai lá para Isaías, ele faz a menção dessa expressão por alguns motivos. Primeiro, o profeta Isaías, ele estava aqui trazendo uma palavra profética para Sião. E quem era Sião? Sião era uma expressão também poética, que significava pessoa, lugar, casa de Deus, cidade de Jerusalém. Quando você lembra assim: por amor de ti, ó Sião, eu me levantarei. Por amor de ti, ó Sião, não me calarei. Era o povo falando que por amor à cidade de Deus, à casa de Deus, à nação de Deus, por meio de Jerusalém, seria levantado um clamor. Então, o profeta Isaías, no capítulo 51, ele traz uma palavra de conforto para aquela nação, para um povo que estava exilado também. E aí eu queria só trazer um pouco aqui para você entender. Ele mostra que essas palavras trazem uma ênfase muito parecida com a daqueles homens que anunciavam as palavras da volta da guerra. Aqui havia um povo ainda escravo, exilado, e o profeta estava sendo levantado por Deus para dizer que Deus traria boa sorte para Sião. Que Deus traria para aquela cidade de Jerusalém, para aquela nação, a restauração do cativeiro. Eles ainda viviam em cativeiro
ouvido. E Deus queria tratar o coração do povo, mas também tinha uma palavra de restauração para o povo. Então Isaías é esse profeta que é levantado por Deus para dizer à nação, ao povo de Sião, à casa de Deus: olha, haverá salvação para os teus dias. Haverá restauração e libertação para o teu cativeiro. E aqui o profeta, ele tanto estava falando do que Deus iria fazer naquele tempo, como ele apontava para o Messias. Como ele apontava para a restauração vinda de Jesus. E é interessante que quando ele começa a dizer ao povo que eles passaram o que Deus queria fazer, no capítulo 52, ele mesmo diz para o povo em Sião, no verso 1: desperta, desperta, e reveste a tua fortaleza, ó Sião. Veste as tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti incircunciso nem imundo. Porque a cidade era muito sitiada. A cidade era muito invadida por inimigos. E aqui o povo ainda estava cativo. Mas havia uma palavra de restauração sobre a vida deles. Então, quando o profeta recebe essa mensagem, tudo indica que ele lembrou de como os mensageiros faziam quando ficavam esperando notícias da guerra. E esses mensageiros, eles eram tanto chamados de atalaias, como eles eram chamados de arautos. Eles ficavam atentos ao que a guerra estava passando e eles tinham pressa para dar notícia ao povo quando o povo vencia a guerra lá embaixo. E quando a nação vencia, esses arautos, eles saíam sobre os montes desesperados. Apressadamente eles iam para dizer ao povo que esperava assim: olha, vencemos a guerra. O Deus de Israel nos deu a liberdade. O Deus de Israel nos deu vitória sobre aquela nação. E para quem estava esperando essa resposta, era consolo, era paz, era renovo, era tudo que o coração da nação precisava. E paz de uma coisa que eu achei interessante, eu fiquei pensando: mas Senhor, por que o profeta falou tanto sobre os pés? Porque os pés não falam. Quem fala é a boca. Sim ou não? Os pés não falam. Quem fala é a boca. Mas a referência de pés aqui é o significado de alguém que está disposto. Pés aqui se trata de pessoa. Uma pessoa disposta, desprovida de anunciar a boa notícia de paz a quem espera a boa notícia de paz. Então, esses homens, quando eles subiam correndo as montanhas, eles não estavam preocupados se os pés ficavam feridos. Eles não se preocupavam se as alpacas iam se quebrar. Eles não se preocupavam como é que eles iam chegar lá. Porque a maior preocupação deles era anunciar ao povo que havia liberdade. A preocupação deles era dizer: nós estamos com vitória. Nós estamos com palavra de paz. O Senhor nos auxiliou nessa batalha. Ele nos mostrou a sua grandeza. Então essa expressão era usada para descrever os mensageiros que trazem boas notícias de paz e salvação. Então, quando o nosso irmão Paulo falou para os romanos essa frase, não era uma coisa assim sem sentido, não. Ele estava repetindo uma mensagem que ele conhecia do Antigo Testamento, falado pelo profeta, para a nação daquela época, que também apontava para Jesus. E quando nós olhamos esse texto e trazemos para nós um sentido prático na nossa vida como cristãos, irmãos, nós precisamos entender que nos dias de hoje ainda estamos em meios a pessoas em causa espiritual, em pessoas
espirituais e que precisam da libertação pelo poder da palavra de Deus, do conhecimento da salvação e do Salvador. Porque não basta só apresentar que há salvação. Porque muitas religiões apresentam salvação, sim ou não? Sim. Agora o Salvador, só um. Nós temos a palavra de salvação e nós temos o Salvador. Nós temos a mensagem de libertação e nós temos o libertador. E como esses que devem ter os pés para anunciar a salvação, com alegria devemos levar essas boas novas de Cristo para todo aquele que precisa. E quando a gente pensa em cumprir esse ofício, independente de títulos ministeriais, porque aqui os mensageiros, eles não tinham títulos, eles executavam um ofício daquilo que eles foram chamados para fazer. Nós, como filhos da luz, como filhos de Deus, como salvos e remidos em Jesus, já adquirimos sobre nós tamanha grandeza de sermos chamados desses mensageiros que anunciam as boas novas de paz, que anunciam as boas novas de salvação. E muitas vezes nesse processo os nossos pés não ficaram belos aos olhos humanos. Porque os pés daqueles homens não eram belos porque eles chegavam assim, bem amaciados, como o pé de bebê lá de cima, não. Eram chamados homens que tinham os pés formosos, porque formoso era a mensagem que eles levavam. Formosa era a palavra que eles levavam para o povo. A mensagem de salvação e de libertação, de paz. Imagine, o mundo está em pleno caos, em plena guerra, e você trazer uma palavra de paz. Quem não quer uma palavra de paz? Quantas vezes nós não estamos tão angustiados na nossa alma que a gente só quer que Deus nos dê uma palavra de paz? É verdade. A gente só quer que o Senhor traga tranquilidade ao nosso espírito. Uma palavra dele de confiança. Uma palavra de oração na nossa vida. Como é que você se sente quando você está angustiado e alguém chega e te dá uma palavra de paz? Como é que você se sente? Provavelmente você vai se sentir mais seguro. Você pode não saber como vai resolver a situação. Você pode não mudar o caos de fora, mas aqui dentro vai acontecer, como diz aquela canção: esta paz que sinto em me amar, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma, é porque eu louvo ao meu Senhor. E aí o autor vai dizendo que não olha a circunstância, né? Mas olha o seu amor. Então imagine, irmãos, às vezes nossa alma está um caos, mas por causa da palavra de Deus, por causa da presença de Deus, por causa da paz de espírito que Deus nos dá, a gente consegue ter paz. Oh, glória! Não temos ausência de guerra, nós podemos ter paz. Por quê? Porque o profeta Isaías, no capítulo 9, disse que quando ele viesse, ele seria o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz, que pode estar a casa caindo, mas dentro de você ainda pode ter paz. Às vezes as pessoas dizem assim: crente é doido mesmo, deixa a gente ser doido. Está maior ribulice na vida dele, está tudo de cabeça para baixo, desempregado, sem o dinheiro que precisa, mas está ali cantando a um Deus que ele diz que vai mandar tudo. E não, e faz até demais. Por quê? Porque de fato a paz que Cristo nos dá é loucura para o mundo. Porque o mundo procura paz nas coisas, nas pessoas, procura paz nas conquistas, procura paz nas questões da consciência.
estão os pés formosos? Quem quer ter esses pés formosos, ainda que fisicamente os seus pés estejam calejados? Quem quer ser chamado de formosos, ainda que os seus pés se firam? Porque também anunciar a palavra de paz nem sempre vai ser bem recebido por corações intransigentes. A nação entendia o que era a mensagem de paz que o profeta levava, porque a nação sabia quem Deus era e o que Deus estava tratando, e que Deus era poderoso, e que Deus era libertador. E o povo entendia a mensagem, e o povo já esperava por aquela mensagem de paz. Mas há muitos em conflitos que buscam paz em tantas coisas, mas quando você fala que a paz de Deus, ela quando chega, ela também tira aquilo que de nós não produz paz, às vezes as pessoas não vão bem receber. Porque elas querem a paz da facilidade. Elas querem comprar a salvação. Elas querem a paz, mas não querem abrir mão daquilo que precisam abrir para ter a plenitude de paz. Porque Jesus abriu mão de si para nos dar a plenitude de paz. E não se encaixa a paz de Cristo com a paz que o mundo dá, já dizia Jesus. A paz que eu vos dou, não vos la dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é enganosa. A suposta paz do mundo é temporária, mas Jesus disse: a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo lhe dá. Eu vos dou a minha paz e vos deixo a minha paz. Então Jesus, ele tinha a paz perfeita, porque ele era a perfeita paz. E nós conhecemos essa paz perfeita. Nós conhecemos essa mensagem formosa. E nós, assim como o profeta Isaías foi levantado por Deus para levar essa mensagem para os cativeiros daquela época, e depois levantou o apóstolo Paulo e os demais discípulos para levar essa mensagem para a paz que o povo precisava naquela época, nós, ainda hoje, até que Jesus volte, somos convocados por Deus para continuar levando essa paz. Oh, glória! Levando a mensagem de arrependimento, levando a mensagem de salvação e levando o Salvador, que é Cristo, o nosso Senhor. Porque fora dele não há salvação. Em nenhum outro há salvação. Mas tem uma coisa. O verdadeiro cristão, filho de Deus, que se encontrou com esse Salvador e recebeu essa salvação, ao levá-la para os outros, trará consigo também muitas marcas. Porque não é fácil ser mensageiro. Não é fácil falar a mensagem da verdade. Mas tem uma palavra que Paulo disse que me lembrei quando eu estava anotando as coisas desse texto. Ele dizia: olha, eu trago comigo as marcas de Cristo. Eita glória! Eu sou um mensageiro da paz. Eu sou um mensageiro da salvação. Os meus pés são formosos por anunciar a boa notícia de paz. Mas eu trago comigo as marcas de Cristo. E muitas vezes cumprir, obedecer a essa boa notícia é também ser marcado. Mas boa coisa é para nós sermos marcados por amor às marcas de Cristo. Coisa boa é para nós poder ter em nós os sofrimentos que nem chega a 1/1000 do que Cristo teve por sofrimento marcado no seu corpo por nós. Assim como o apóstolo Paulo e assim como o profeta Isaías foi levantado para aquele tempo, para aquela geração, para aquela circunstância, irmãos, nós continuamos como igreja sendo comissionados por Deus a não nos calar para sermos mensageiros da boa notícia. A boa notícia de salvação e do Salvador. A gente não pode se calar.
A gente não pode fazer silêncio nas escolas. A gente não pode fazer silêncio no trabalho. A gente não pode fazer silêncio na comunidade. A gente não pode fazer silêncio na nossa casa. A gente não pode fazer silêncio no meio da nossa família, dos nossos amigos. Porque nós precisamos continuar cumprindo o papel de mensageiros da boa notícia. É muita gente chegando para a gente, sempre trazendo problemas, inquietações da vida. E muitas vezes nós nos omitimos conhecendo um Deus tão grandioso. A gente não vai desrespeitar a fé de ninguém. Porque se a gente quer ser respeitado, a gente vai respeitar a fé do outro. Agora, deixar de dizer a verdade da fé é outra coisa. A gente precisa ser fiel à palavra. A gente respeita a opinião do outro. Mas uma vez que o outro nos dará a oportunidade de falar da fé que professamos, a gente não pode ser omisso na palavra. A gente precisa ser o mensageiro de Deus em todo o tempo. A gente precisa ter os pés formosos, falando dessa boa notícia em todos os momentos. Então, talvez nós nunca precisaremos escrever cartas, como o apóstolo Paulo escreveu. Até porque nós não precisamos criar uma outra Bíblia, nem mudar a Bíblia que já existe. É verdade. Porque a Bíblia é imutável. Ela foi a palavra de Deus dita e ela foi fechada. A inspiração de Deus para escrever as Escrituras está aqui. Não existe uma alteração bíblica. Não existe uma necessidade de mudar a Bíblia. Existe uma necessidade que o homem mude a sua mentalidade sobre a palavra de Deus. É outra coisa. Mas mudar a palavra não. E talvez a gente de fato nunca precise escrever uma carta para ninguém. Mas a gente precisa ser tanto o mensageiro que fala e anuncia, como o mensageiro que vive e que anuncia. Como Paulo também disse, nós somos cartas abertas para o mundo ler. Então nós somos um mensageiro com 2 fiéis. O que fala com a mensagem proferida e o que fala com a vida vivendo a mensagem. Então a nossa responsabilidade como mensageiros de Deus, ela nunca vai escapar da gente. Porque mesmo que você diga que tenha vergonha de falar, as suas ações dirão quem você é. É verdade. Ainda que você diga que não sabe falar, ou que não quer falar, as suas ações vão denunciar quem você é na salvação de Cristo Jesus. E você não vai ter para onde correr. Por mais que você queira ser um crente 007, você vai ser descoberto em qualquer momento. Em qualquer lugar. E em qualquer situação. Porque aquele que verdadeiramente teve um encontro com a mensagem da boa notícia de paz, não consegue se esconder por muito tempo. Eu creio. Não consegue. Porque é algo que mexe com a gente. É algo que transborda nosso espírito. É algo que vem de dentro para fora. Você pode tentar como for, em algum momento, você vai acabar revelando com quem você anda. Porque não consegue. A presença de Deus dentro da gente, a gente não consegue conter ela. A paz que transborda o nosso espírito, ela é insaciável e ela é saciável ao mesmo tempo. Ela é insaciável porque quanto mais você conhece ao Senhor, mais você quer conhecê-lo. E ela é saciável porque só nele você consegue ser plenamente preenchido. Aí eu pergunto, e como somos tão capazes de não compartilhar sobre essa mensagem? É algo tão bom que a gente vive. Foi algo tão bom que aconteceu na nossa vida. Foi uma libertação extraordinária que nós tivemos, porque cada um tem uma história. Cada um sabe de onde Deus lhe tirou. Cada um sabe, irmãos, que nós somos improváveis aos olhos dos homens. Ninguém daria nada por mim e por você. Você sabe, além de já virmos debaixo, do peso do pecado, cada um de nós sabemos da nossa história de vida. Quem faria você chegar onde você chegou?
Quem daria crédito a você? Quem olharia para você e diria assim, vai sair uma coisa boa dessa pessoa? Mas Deus nos céus nos viu. E quando Ele enviou Jesus para nos alcançar, Ele se garantiu em quem Ele era, no poder que Ele tinha para transformar a existência de qualquer pessoa que confiasse a sua vida nele. Então você sabe de onde você veio, você tem uma mensagem de paz, você tem uma mensagem de transformação, você tem uma boa notícia para espalhar neste mundo. Fale e não se cale. Seja conhecido como esse mensageiro da boa notícia, que tem os pés formosos, que fala daquilo que Cristo fez no seu viver. Porque ainda que você não saiba ler, ainda que você não conheça a Bíblia de frente para trás, você não precisa fazer um seminário teológico. Seminário teológico é um agregamento para o nosso conhecimento. Mas o maior seminário teológico é a nossa vida com Deus. Porque vai chegar um dia que a gente não vai ter as escrituras nas mãos, mas ela vai precisar estar na sua vida. Ela vai precisar estar na sua alma. Você vai ter o que dizer daquilo que Jesus fez em você. Então a gente arruma desculpa para não falar de Jesus. A gente arruma desculpa para não propagar a nossa fé. Então, independente se eu posso ter a palavra na minha mão ou não, eu tenho uma mensagem de salvação e de vida. Como assim? A partir do que Jesus fez em você. Ou será que você não sabe o que Ele fez em você? Você imaginava que você estava aqui hoje? Olhando para a tua história lá atrás, tu imaginava que alguém ia dar crédito à tua vida para estar aqui hoje? Jesus deu. Deu Ele mesmo. Por você e por mim. E nos resgatou. E nos alcançou. E nos libertou. E nos transformou. Para hoje estarmos aqui tendo a sua boa notícia de salvação. Então nós somos vistos aos olhos de Deus como esses mensageiros que têm os pés formosos. Agora, uma coisa é Deus nos ver assim, outra coisa é a gente exercer o como Deus nos vê. Porque aos olhos de Deus essa é a nossa comissão. Aos olhos de Deus esse é o nosso ofício como cristãos e filhos de Deus. Independente de carregarmos um título ministerial. Nós fomos convocados para sermos esses mensageiros que têm os pés formosos. Aos olhos de Deus. Porque Deus sabe o que fez na nossa vida. Agora, se nós cumprimos isso, é outra coisa. Porque aí já não é papel de Deus. É o nosso papel. Cumprirmos esse mandato, executarmos esse ofício, que é muito mais precioso do que qualquer ordem que você recebe de qualquer pessoa. É muito mais precioso do que qualquer pessoa que representa uma nação em qualquer lugar do mundo. Porque nós representamos o dono da eternidade e aquele único que foi capaz de nos tirar do inferno para nos dar uma vida eterna com Ele. Uma comunhão indestrutível. Que só o homem é que pode não querer ter. Porque em Deus é alcançado. Então nessa noite, eu queria que nós pudéssemos refletir se estamos sendo esses mensageiros dos pés formosos. Se estamos de fato nos permitindo ser o mensageiro dos pés formosos. E temos levado essa mensagem da salvação. Essa mensagem de paz. Os pés desse mensageiro
podem não chegar formosos de forma física, mas devem chegar formosos no Espírito. Devem chegar formosos perante Deus. Muitos de nós, por amor incansavelmente a propagar essa salvação, chegaremos muito machucados. E é bem interessante que a gente estava numa reunião com a liderança de missões e a gente estava pesquisando sobre o DIP. E eu não sabia que o tema do DIP esse ano falava um pouco sobre isso. Mas o DIP desse ano fala sobre os cristãos que precisaram ser forçadamente machucados pela sua fé. Vai trabalhar esse termo no domingo da igreja perseguida, né, que é o trabalho que o Portas Abertas faz anualmente em favor dos cristãos perseguidos. Orar, enviar ofertas que ajudem os cristãos que vivem em perseguição. Na janela 10x40 são os 50 países que mais perseguem os cristãos. E o tema desse ano fala muito sobre isso. E muitas vezes nós queremos apenas ser mensageiros que não se ferem durante o anúncio da mensagem. Será impossível. Se nós queremos viver uma fé da qual nunca seremos feridos por conta dela, nós estamos na fé errada. Porque a verdadeira fé professada em Jesus não vai atrair todos ao seu bel prazer. Não vai nos levar a travesseiros de pena. Não vai nos dar multidões que nos colocam nos braços. Mas vai nos dar muitos inimigos que nos persigam, para que a gente abra a mão da nossa fé. Mas muito mais vale sofrer por amor a Cristo do que padecer nesse mundo contra aquilo que Cristo quer que nós de fato venhamos padecer. Não nos cansemos de anunciar que a salvação está no Senhor e que este Salvador, Ele voltará. Nós temos um ano de 2025 com um tema extraordinário. Não apagueis o Espírito. E não apagar o Espírito tem como uma grande premissa ser mensageiro da voz do Espírito. Agora! Ser conduzido pelo Espírito. Não apagar o Espírito é ser movimentado por Ele. E todo aquele que carrega o Espírito de Deus precisa ser movimentado por Ele para anunciar o Evangelho de Deus. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor guie os nossos passos. Porque temos mais um ano e não sei quantos na frente, até Jesus voltar. Mas que sejamos mensageiros fiéis, movidos pelo Espírito, que não apaga o poder da palavra. Que o Senhor encontre em nós os pés formosos, mas não porque a gente vai estar sempre com eles, assim, sem nenhum ferimento, mas formosos porque somos obedientes em cumprirmos a convocação do Senhor, ainda que cheguemos lá feridos, mas há um bálsamo em Gileade que sara as feridas daquele que se dispõe a sofrer por amor a Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guie, e que esse seja o primeiro de muitos dias em que nós possamos nos dispor ao Senhor, ser mensageiros das boas novas de salvação. Amém?